Olha só, escuta essa. Eu tinha um chefe, né? E ele constantemente ficava perguntando coisas da igreja pra mim. Ele era ateu, agnóstico, sei lá o que ele era. E aí ele sabia que eu participava da igreja, então toda hora ele... Aí, ô Thiago, e tal coisa? Mas isso aqui? E por que isso aconteceu? E a Arca de Noé? E os dinossauros na Bíblia? E que eu não sei o que... E eu explicando. Tudo que eu podia explicar, eu explicando. Sabia que ele queria, de certa forma, aprender, porque ele estava curioso, mas ele também estava fazendo por graça. Até que chegava um ponto que eu falava assim, então, isso não tem como explicar. Ele, aí não, pô, aí não vale. Não, isso não tem como explicar. Não, pô, mas aí não tem. Ou você acredita, ou você não acredita. É a fé. E aí a gente chega nesse ponto, meus queridos, justamente porque neste domingo, hoje, nesse dia maravilhoso, nós celebramos a festa da Santíssima Trindade. Quantos deuses existem? Um só. Mas ele se manifesta através de 3 pessoas, cada uma delas com uma missão específica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só, mas é um só Deus, só que ele se manifesta em 3 pessoas. Gente, como que você explica uma coisa dessa? Como? Não tem explicação. Mas que você tente, não, é porque assim, é porque o amor de Deus, ele é tão infinito. Gente, não tem explicação, tá? Essa é a realidade, não tem explicação. E aí, meus queridos, esse é um ponto importante, né? Porque tem tudo a ver com a nossa fé. Se a nossa fé só se baseia em coisas que podem ser explicadas, então isso não é fé. Isso é outra coisa. Fé é acreditar naquilo que você ainda não vê. Inclusive teve um evangelho que foi lido aqui, né, alguns dias atrás, em que falava justamente sobre isso. Sobre a questão da fé, meus queridos. De nós acreditarmos naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos, mas podemos ver sim com o nosso coração, com o olhar da fé. Meus queridos, tem coisas na igreja que não dá para entender. Ou você acredita, ou você não acredita. Então olha só, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo do 16 ao 18, que diz assim: Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pois muito bem. Amados de Deus, como que você explica Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem como explicar. Então veja que existem coisas, muitas na verdade, que podem ser explicadas. Estou falando de coisas religiosas, coisas espirituais, que podem ser explicadas. Agora, existem coisas, meus queridos, existem milagres que não tem como explicar. Como que você explica, por exemplo, o milagre da transubstanciação? Que acontece em toda missa. Toda missa esse milagre acontece. Ou seja, o pão se torna corpo de Cristo, o vinho se torna sangue de Cristo. Pois bem, preste atenção. Como que você explica isso? Não tem como. Você vive. Você se lança. Fé é isso, é se lançar. E meus queridos, hoje, celebrando a festa da Santíssima Trindade, onde nós proclamamos mais uma vez que acreditamos somente em um Deus, mas que esse Deus se manifesta em 3 pessoas. O Pai, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, o Salvador, e Espírito Santo, o Santificador. Não queira ficar entendendo demais as coisas. Claro, aquilo que está ao teu alcance, vá lá, entenda, busque, né? Até porque é importante conhecer mais sobre a nossa fé, crescer, mas tem coisas que você não vai conseguir explicar. E tá tudo bem, tá ótimo, não tem problema. Porque isso é fé. Amém? Olha só, vamos lá então. Se você chegou até o final desse vídeo, faz um favor pra mim, tá? Escreve aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: eu creio em Deus. Ó que beleza! Eu creio em Deus. É a frase que eu vou pedir pra você escrever aqui embaixo nos comentários. Que Deus abençoe você e toda a sua vida. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.